categoria, a programação que a gente costuma utilizar no Lego. Vai falar um pouco das simulações, que é o que a gente está podendo trabalhar atualmente, e um pouco das competições. Bom, falando um pouco sobre a categoria, e como o Jardel falou ali, meu nome é Pedro, já participo da equipe aí desde 2019. E a gente iniciou na categoria SEC, que é a da imagem da direita ali, é a competição que foi realizada em Rio Grande mesmo, ali na FURG. E a gente basicamente ela propõe um desafio. Esse desafio ele pode alterar todo ano ou quando o desafio é completo, porque geralmente o desafio é muito difícil para ser completado em um ano só. Então acaba que quando é completado, muda o desafio. A gente trata com robôs autônomos, ou seja, a partir do momento que a gente liga o robô e solta ele na pista, a gente não pode tocar mais, a não ser que seja para resetar o código, etc. A gente também trabalha com um kit Lego da Mindstorm Education. E tem essa questão toda da mudança dos desafios ali que eu comentei. E o grande foco dessa categoria é tu aprender a solucionar desafios utilizando a robótica. Então tem uma diversidade incrível na montagem. Chegando na competição lá a gente vê vários tipos de montagem de robôs, cada equipe com uma ideia diferente. E uma programação é bem fácil porque ela pode ser feita em Python. Então ela tem de rápido aprendizado também. Na nossa equipe ela é uma categoria de entrada, porque a gente acha que o desafio é bastante desafiador para o pessoal desenvolver um pensamento de programação muito bom. E geralmente esses desafios da categoria, eles simulam alguns desastres. Então até nesse ano aí era um gasoduto no meio da água, que era inacessível por humanos, só podendo ser realizado com robôs. Complementando a questão da categoria de entrada na equipe, a gente na FURG trata como categoria de entrada. As demais universidades, algumas optam por ser uma categoria de entrada, outras não. A gente trata dessa forma porque é uma coisa que a gente vai envolver só Python e todas as peças, todos os componentes, sensores, tudo mais, a gente já tem pronto, a gente não precisa fugir muito da casinha. Não que seja a categoria mais fácil, ela é bem complexa, porque a gente tem algumas limitações de sensores. Quando a gente tem um sensor de cor, a gente acaba tendo que tratar os erros e os sensores às vezes não são tão precisos, então a gente tem que fazer alguns processos de tratamento para que a gente consiga desenvolver os desafios. E, bom, como eu tinha citado a programação, a gente vai utilizar no processo até de desenvolvimento para o desafio do ano que vem a linguagem Python. Pode-se usar C também, mas a gente prefere Python por ser uma linguagem de fácil aprendizado. Ou seja, tu não precisa pensar muito na programação e mais em como desenvolver o algoritmo ali para resolver o desafio. Ela é uma linguagem bem moderna, concisa e legível, então facilita bastante para programar em grandes grupos. E dentro do algoritmo, a gente utiliza de conhecimentos variados para a resolução dos desafios. Ou seja, entre a parte de matemática, entre a parte de física, movimento de robôs ali, tudo vocês vão pegar a noção nessa categoria. Então facilita bastante a entrada dos novos membros. E agora mais uma pergunta para vocês aí. Eu sei que alguns aqui já tiveram contato com programação, mas todos tiveram? Seja Sim. qualquer linguagem. Eu acho que eu, principalmente, eu entrei sem saber nada de programação na equipe e isso nunca foi um problema. Ali a gente começou pelo curso também, assim como vocês estão aqui, e desde o início já veio fazendo desafios, propondo pequenas tarefas ali pra gente vir pegando o costume de programar. Então eu posso afirmar que eu aprendi a programar na equipe. As aulas ali da faculdade dão uma força, mostram a teoria, mas a prática mesmo foi desenvolvendo esses desafios aí da competição. Um questionamento que eu queria fazer também, perguntar para cada um por como que soube da equipe, né, e qual o motivo que quer participar da equipe. Acho que começar com o Desk Fan, com o Gabriel. Putz. Aí pegasse. Cara, eu descobri da equipe faz muito tempo já. Antes mesmo de entrar na FURG, eu sabia que existia a FURGBot por causa dos campeonatos e tal. Eu sempre achei muito legal. Mas, sinceramente falando assim, não era uma parte assim que eu me interessava muito. Eu gosto muito de robótica, assim, gosto de programação.
Mas o negócio pra mim, eu sempre gostei mais de fazer programas do que a questão de robótica. Mas com o tempo agora na FURG, com a experiência que eu tive, acabei criando mais um gosto, assim, também por causa dos meus colegas que começaram a me mostrar esse caminho e tal. E agora eu tô aqui pra tentar colocar na prática tudo que eu aprendi de programação, principalmente que eu faço engenharia da computação agora. Aprendi mais ou menos Python e C, assim, de uma maneira bem aperfeiçoada, que eu posso dizer. E tô aqui agora pra isso, sabe? Perfeito. Posso passar pra Marina agora? Pode ser. Oi, eu entrei, acho que o ano passado eu cheguei a fazer o processo de inscrição na equipe, mas eu acho que eu fiquei meio perdida nas tarefas e tudo mais, daí eu deixei de lado. E daí esse ano o Drius comentou que ia ter de novo e eu acho essa parte bem interessante. Eu já tive contato com programação, tanto programação Lego quanto C++ e um pouco de Python. E também na parte de Arduino e ESP. Isso que a Marina comentou sobre ter entrado. Ela entrou na equipe ano passado, só que no ano passado tinha recém começado a pandemia, né? Então a gente não sabia muito bem como lidar com novos membros, porque a gente estava aprendendo a fazer as simulações, que a categoria que ela tinha entrado era o At Home, que é o do robô doméstico. E a gente não sabia muito bem designar ainda. Agora a gente já tem um pouco mais de maturidade e já sabe os simuladores que são utilizados. E ano que vem as competições já estão marcadas para que seja presencialmente, não seja nada virtual. Então todas as ferramentas que a gente vai usar no presencial a gente já tem total conhecimento. Agora passar pro André comentar um pouco. Eu decidi entrar na equipe por causa do meu irmão e porque eu já tinha um pouco de contato com a equipe antes de entrar na FURG. Ano passado eu também tinha feito processo seletivo, entrei, só que deixei de lado também pelo lado da pandemia e essas coisas. E aí, esse ano eu tava lendo um pouco sobre as categorias, principalmente sobre a categoria de VSS, e aí eu decidi entrar pra... Ainda mais que agora que eu tenho um pouco mais de base de programação e acho que consigo me virar melhor em algumas situações. Por isso. O VSS é até uma equipe que a gente não conseguiu dar sequência no ano de 2020 e 2021, porque a gente começou ela em 2019, mas a gente tá retomando a categoria Lego porque a gente consegue movimentar mais pessoas. Porque a categoria Lego ela acaba sendo categoria de entrada, né? Que a gente consegue colocar mais pessoas, consegue auxiliar melhor. E aí depois a gente vai fomentando as demais categorias conforme a necessidade. E viradas de competição e viradas de ano. Agora passar pro Olirum, não sei exatamente qual é a pronúncia. Foi. Opa. Eu me inscrevi mais por causa que parecia que estava no automático, sempre fazendo as atividades das matérias mesmo. Cara, e te adianto que ajuda demais, cara. Essa questão de sair do teórico ali, ver as coisas acontecendo, cara, é muito bom. O que eu gosto bastante também, porque quando eu entrei tinha o Mourel, não o Mourel que tá aqui, o irmão do André. E aí eu via o cara mexendo em umas coisas assim que nunca imaginei que eu ia poder mexer na faculdade, só ia ver em mestrado ou doutorado, ou trabalhando. E ajuda bastante porque o pessoal, você não conhece muito bem o ambiente, a sala, mas depois a gente pode conversar da sala, marcar um dia que vocês possam ir lá ver o laboratório, ver o Lego e as demais categorias. E é bem legal para poder aplicar o que a gente está vendo em aula. Porque até coisas que a gente não vê em aula. Por exemplo, tem a categoria do Home, a gente faz Machine Learning, essas coisas assim. E, pelo menos em automação eu não iria ver isso. São coisas que eu consigo ver e aprender. E agora o Blinker, eu acho. Oi. Opa. Eu cheguei agora atrasado, foi mal, tava no trabalho. Tranquilo. Cheguei agora.
que tá acontecendo? Eu fiz um questionamento pro pessoal pra gente conversar um pouco, pra saber como que conheceu a equipe, por que teve interesse de participar da equipe, se teve algum contato com programação. Ah, tá. Eu conheci a equipe pelo Maurel, né? Porque eu conheço ele desde pequeno. E ele me convidou porque ele me falou que tava aberto as inscrições e eu me inscrevi, porque, tipo, parece ser bem legal. Eu já conheci o FurgBot, porque eu já tô na Furg há uns 3 anos já. Eu sempre achei muito legal das competições e tudo mais. E sim, eu tenho contato com programação, eu faço sistemas de informação e lá o que a gente mais faz é programar mesmo. E tu chegou a ver a competição em 2019 que teve aqui em Rio Grande? Sim, eu tava como... Como é que é o nome? Voluntário? Eu tava com o voluntário do Robótica ali, eu vi bem de perto e tipo, é bem legal mesmo. Tanto o home quanto as outras categorias eu vi tudinho de pertinho. Isso aí. Aí a gente vai dando sequência. E aí eu expliquei pro pessoal que qualquer dúvida pode interromper. Não é muito uma apresentação, uma palestra, é mais uma conversa que a gente vai passar um pouco do que a gente sabe da categoria, do que vocês podem usar para se inserir na equipe. Cara, falando um pouco sobre a montagem dos robôs agora, eu tinha citado ali, a gente consegue ter uma adaptação muito grande, porque são peças Lego, então, pô, deu problema na programação de uma garra, beleza. Não consegue arrumar no software, vai lá e muda a garra e muda a programação, muda o pensamento de como fazer a tarefa. Então a gente utiliza o conjunto Lego Mindstorm, que ele tem esse brick, que é o controlador dele, isso bem em cima dos robôs ali. E então ele tem motores, sensores, tem as rodas, então a gente consegue ter bastante diversidade na montagem e aí fazer diversos desafios aí que pode vir pela competição. Essa foto aí da esquerda é na competição de 2019 ali, onde cada robô era de uma equipe diferente. Então dá pra ver que muitos tiveram pensamentos diferentes de como realizar o mesmo desafio. No nosso caso, na regra constava que a gente poderia utilizar até 2 robôs, e aí tinha umas dimensões específicas. Nós optamos por usar um robô só. O nosso era esse daqui, não sei se dá pra ver o meu mouse. Mas era o segundo à esquerda. A esquerda não. A esquerda. E tinha equipes que optavam em utilizar 2 robôs. A gente não utilizou 2 robôs porque a gente teria que fazer comunicação entre eles. A gente optou por fazer conexão de 2 bricks para que a gente pudesse aumentar a quantidade de motores, quantidade de sensores e mais ou menos isso. A competição basicamente acontece todo ano. Se eu não me engano, a de 2018 foi em João Pessoa, 2019 foi em Rio Grande, 2020 seria em Natal, mas teve toda a questão da pandemia, já estava me preparando para ir para Natal, mas infelizmente não deu. 2021 também seria em Natal, mas não teve, a gente teve a competição virtual, a gente teve a participação do Home, que é os robôs domésticos, e a gente teve a participação também do Hydrone. As demais categorias a gente não conseguiu participar. E ano que vem vai ser em São Paulo, então provavelmente não, é bem mais fácil de ir para São Paulo com toda a equipe do que ir para Natal. Provavelmente a FURG consegue um ônibus, então quem gosta de viajar, questão de competir, robótica, é bem legal toda essa integração. Provavelmente vai ser na Universidade da FEI. E mais ou menos isso. Ocorre anualmente, em sedes distintas, como eu comentei. E diversas categorias nacionais e internacionais. Quando eu e o Pedro a gente participou em 2019, esses de verde aqui eram mexicanos. Do nosso lado tinha uma outra categoria que eu não lembro exatamente, acho que é a I3E Open. E é como se fosse os Legos, mas os robôs não são montados exatamente com Legos, é mais flexível as peças que tu pode utilizar. E aí tinha peruano, equatoriano na competição, e aí outras categorias tipo VSS, vem os alemães também. Tu chega a lembrar, Pedro, teve na competição desse ano, acho que 2 equipes do Irã ganharam, não sei qual categoria era exatamente. Isso, tinha equipes do Irã e até no home ali que a gente participou, tinha equipes de fora que no fim tiveram problemas ali antes de realizar as provas e não conseguiram participar de todas, mas teve equipe inscrita. Isso, ia ter no home a equipe do México.
Então, mesmo que tu não saia do país, tu consegue ter a visão de como outras equipes trabalham. No home, a gente teve um resultado muito bom esse ano. A gente ficou em segundo lugar de 6 equipes. Nos anos anteriores, a gente sempre tinha ficado em terceiro lugar. E com isso, a gente, aumentando a nossa pontuação, o coordenador, o Drills, ele tá vendo chances da gente participar do Mundial em 2022. Não sei exatamente onde é, acho que é na Tailândia. Seria presencial, claro, não tem condições de toda a equipe ir, mas provavelmente 2, 3 membros vão, e para quem fica, a oportunidade é muito legal, porque tu vai ver robôs nível mundial. Claro, no Brasil a gente tem o brasileiro, o nível um pouco mais abaixo, né, mas tu conquistando ali o primeiro, segundo lugar, tu já consegue competir com os demais níveis do mundial. Complementando um pouco a parte da competição ali, o Jardel citou que tinha equipes mexicanas, equatorianas. A competição ocorre 2 competições ao mesmo tempo, que é a CBR, que é a competição brasileira de robótica, e a LARC, que é a competição da América Latina. Então a gente encontra diversas culturas, diversos pensamentos diferentes ali para realizar o desafio. E, cara, a competição, ela tem aquele clima de competição, que é, pô, vou ganhar da equipe, não sei o quê, mas é só na hora da prova. Passando a hora da prova, tu olha para uma equipe e fala, pô, eu não consegui fazer a comunicação, como vocês fizeram? E eles explicam, sem problema. Então, o clima de competição ali do presencial é incrível. E esse ano aí, sendo presencial, vai ser muito bom. As 2 últimas semanas pré-competição é meio corrido, sim, porque a gente consegue dispensa das disciplinas para que a gente possa se preparar. A gente conversa com os professores, tem o orientador que o Drills também, ele consegue nos ajudar nisso. Depois a gente recupera as aulas, tem que fazer prova, pode fazer depois. E é bem legal, vale a pena. E o que a gente vai utilizar, a gente vai usar simulação, por enquanto, né? Enquanto não volta às atividades presenciais. A gente viu esse simulador, o GearsBot. Ele é bem intuitivo, ele é de fácil acesso, é prático. Não exige do hardware, porque não tem que instalar, é basicamente um site. Não tem que fazer download. O que a gente estava pensando em utilizar era o WeBots. Só que na equipe a gente costuma sempre utilizar o sistema operacional Linux. E aí, como a gente não sabia muito bem o nível de cada um dos participantes, a gente optou por não utilizar alguma coisa que fosse no Linux ou que fosse no Windows e tivesse que baixar alguma coisa relacionada a Python, que teria que se aprofundar um pouquinho mais. Então a gente optou por utilizar esse simulador, que tem todas as ferramentas que a gente vai precisar. Esteticamente ele não representa as peças de Lego, mas a questão da programação, e identificação de motores, identificação de sensores, ele é praticamente idêntico. Vou mostrar aqui um vídeo da competição desse ano. Esse ano participaram apenas 3 equipes, porque a questão dos simuladores atrapalhou muitas equipes que não conseguiram competir. Eles estão usando particularmente o WeBots, basicamente a competição que a gente não sabe exatamente se vai se manter essa, porque todo ano muda. E pelos vídeos que eu vi, as equipes concluíram bem, que é basicamente pegar os tubos aqui e colocar na tubulação central. E é um X1, né? Então se esse robô aqui pegar e colocar o tubo aqui, o outro não pode derrubar o tubo e colocar o dele. Ele recebe uma punição. E esse simulador ele é um pouco mais robusto, ele não é tão intuitivo. E então a gente vai optar por usar esse da web. E aqui está rolando um pouquinho da prova. Basicamente, tem os quadrados com as cores. Essas cores aqui, elas identificam qual o tamanho do tubo. Por exemplo, na cor amarela é o tubo pequeno, na cor vermelha é o tubo médio e na cor azul é o tubo grande. E aí, quando o robô identificar através do sensor de cor, né, vai depender da estratégia da equipe, quando ela identificar a cor, ela sabe qual o tamanho de tubo que tem ali dentro, né? Então ela pode pegar o tubo. E aí, quando ela passa aqui para baixo, o que a gente fazia, né? A gente escaneava
o vão. E se a gente visse, tá, eu fui na cor amarela, eu peguei o tubo pequeno, e aqui tem um espaço pequeno, ou espaço médio, ou espaço grande, a gente pode colocar o tubo aqui. Se a gente tivesse pegado o tubo grande e fosse um espaço pequeno, a gente não poderia colocar ali, porque não iria caber. E acho que basicamente é isso sobre a simulação. Tem mais alguma coisa, Pedro, sobre esse vídeo? Cara, sobre o vídeo, como o Geraldo citou, esse ano o desafio foi completo, né, no simulador, mas no presencial em 2019, a gente foi a primeira equipe a conseguir colocar um tubo. Então, a prova ela ocorre em até 10 minutos, né? Então, as equipes têm 10 minutos para conseguir apresentar a resposta do desafio, que é pegar o tubo e colocar numa posição. A gente foi a primeira equipe a colocar, depois que nós colocamos ali, outras equipes conseguiram. E foi bastante difícil. A gente levou uns 8 minutos ali, mais ou menos, tentando colocar o tubo. E aí, no fim lá, ele conseguiu. Eu tô pegando o vídeo aqui da competição de 2019 para mostrar um pouco como é que era a competição real. E até o vídeo que a gente coloca ser a primeira equipe a colocar o tubo. Aqui, como vocês veem, é bem parecido com o que estava simulado lá. Esse daqui era o nosso robô. A gente usava 2 bricks, porque pelo que eu tô vendo aqui, a gente utilizava 8 sensores. E acho que usava 5 motores, que eram os 2 para as rodas. E a gente também tinha o para H. Então, um brick só a gente não conseguia utilizar. Aqui a gente tá entrando na cor, né? Ele via a linha preta, então ele tentava alinhar. Que a gente vai ser uma das atividades que a gente vai fazer. Essa questão de o robô seguir a linha preta, que é um exercício bem típico de quando vai se começar a mexer com Lego, porque são coisas que a gente acaba utilizando bastante. A gente precisa fazer os alinhamentos, porque a gente não tem noção, o robô não tem noção nenhuma do mapa. Então, através das cores, a gente bola uma estratégia para que se ele identificar aquela tal cor, ele faça tal coisa. Por exemplo, ele tá se alinhando, depois ele tá escaneando, né, os tubos. A nossa estratégia basicamente era demorar o maior tempo possível, tinha 10 minutos o round. E a gente demorava o maior tempo possível porque evitava que a gente tivesse punições. Tudo que a gente fizesse meio que de errado, a gente tinha punições. Então, se a gente conseguisse pegar um tubo e colocar e levar o maior tempo possível, era o melhor que a gente conseguia. Vou passar mais pra frente, onde a gente consegue colocar o tubo. A gente pegava sempre o menor tubo, porque era o tubo que a gente iria conseguir colocar em qualquer vão que a gente encontrasse. Que a gente não ia ficar se preocupando com o tamanho do vão. O que a gente teve bastante dificuldade era pra pegar o tubo. Foi bem complicado, porque esses pezinhos, eles eram muito grossos. E a nossa garra, ela não conseguia ser tão grande. Então, entrava bem certinho. A gente tinha que fazer um jogo com o robô para conseguir. Aqui, basicamente, a gente está se alinhando com a rampa para descer, para ir pro vão colocar o tubo. E aí, quando ele encontrava o azul, ele se alinhava também. Sempre para poder manter o alinhamento. A gente ia de ré até encontrar essa mureta. E aí quando a gente encontrava, a gente começava a escanear os vãos que a gente tinha. Se eu não me engano, a gente vai botar nesse aqui, eu acho. Ele dava uma entortada, porque essa parte do código aqui, a partir do momento que ele desceu a rampa, a gente não tinha testado ainda. Porque na noite anterior, a gente estava testando, na sala do Freebot a gente tinha uma pista bem similar, e não estava funcionando de jeito nenhum. Então a gente decidiu que a gente ia refazer o código todo inteiro. E aí chegou na nossa hora do round, a gente foi fazendo. E a gente não tinha conseguido testar. Então a gente não sabia se ele ia colocar o tubo ou não. Então deu mais emoção ainda quando a gente viu que conseguiu colocar o tubo. Não, e o E trabalho sei lá, a gente começou a trabalhar em junho por ali. A competição foi em outubro. Então o trabalho de junho a outubro, em uma noite a gente refez todo ele. E deu certo. E o Pedro treme bastante na gravação. Também, cara, a gente foi a primeira equipe a colocar o tubo, cara. Como é que eu não ia tremer? Aí agora os tempos restantes do vídeo ele tá todo tremido porque eu não consegui parar de tremer. De tão feliz que eu tava. Se eu não me engano, a gente caiu nas quartas, eu acho, ou na semi.
Acho que foi alguma coisa assim, a gente acabou caindo. Não lembro pra qual equipe, não sei se foi pros mexicanos. Mas o robô dos mexicanos era bem massa, era muito rápido. E eles não colocavam tubo por detalhe. E a gente conseguiu colocar antes dele e antes das demais equipes. Aí, de apresentação a gente tem isso, né? Aí eu vou pedir só que vocês acessem o site do simulador para que a gente mostre algumas ferramentas, algumas coisas que a gente vai trabalhar no amanhã, né? A gente vai fazer só uma breve apresentação do que seria esse simulador para que vocês possam dar uma fuçada e amanhã a gente fazer alguns desafios junto com vocês para que vocês vejam. No simulador, basicamente, não parece nada com Lego, mas ele é todo baseado em Lego, tanto a construção quanto os sensores. A gente pode colocar mais sensores, a gente pode editar a posição. Tô tentando me aproximar aqui do robô, mas o meu scroll tá... Uma pergunta. Oi. Tipo, todos os robôs, todos os Legos, tipo, todas as equipes recebem as mesmas peças ou, tipo, alguma peça pode ser melhor de outra equipe? Ou algo tipo assim? Ou é um padrão da equipe? Tipo, elas não recebem. A gente tem que ter a universidade tem que ter o próprio kit. Entendi. E as peças têm que ser licenciadas pela Lego. Sendo licenciada pela Lego, pode usar o que quiser. Então, se tu comprar uma variedade de peças, talvez tenha vantagens. Até teve um caso que a gente, no Furgbot, a gente tinha só um sensor de cor no início de 2019. E aí a gente conseguiu emprestado com o patch do C3, que eles têm mais kits, etc. A gente conseguiu outro sensor até chegar ao nosso que a gente tinha comprado. Então é tudo a gente que arruma mesmo, basta ser licenciado lá pela competição. Entendi, que da hora. Que aí, tipo, tem os kits com o EV3. O EV3 é meio que o controlador, onde faz os sensores e tudo. E aí tem os kits de peça. Tem um kit Lego lá que é pra montar um dragão. E aí tu pode pegar, pode botar as asinhas lá. Não vai ajudar muito, né? Mas pode colocar. Não entendi, valeu. E aqui, por exemplo, a gente tem o sensor ultrassônico. Esse aqui é o GPS sensor. E esse aqui é o girosensor. E esse daqui é o sensor de cor. Dá pra mudar a posição do sensor. Dá pra colocar mais sensores também. Posso botar mais rodas. Pode mudar toda a estética do robô. Ou adaptar os sensores. Posso colocar um sensor do lado do outro. Deixa eu clicar aqui só. Posso adicionar uma caixa, um cilindro. Tem sensor de cor. Tem ultrassônico. Tem o laser. Tem um sensor de toque. Aí depende da exigência da tarefa, qual a estratégia que a equipe vai bolar para identificar quais sensores que tem que colocar. Aí posso pegar o sensor de toque aqui e depois girar ele para quando ele encostar numa parede ele retornar alguma coisa e fazer algo a partir disso. Então ele é bem intuitivo nesse sentido. O Wii-Bots que a gente tinha lá, ele já era mais complicado, tinha que baixar, era 500 MB. Então não ficava tão fluido para que a gente utilizasse. E o Sair Gabriel comentou ali também que hoje a gente vai passar mais um geral ali sobre a equipe, sobre a competição, como a gente já passou, mostrar o simulador. E a ideia é que amanhã, segunda e terça, cada dia a gente passe um desafio para vocês, que possa ser feito no simulador, e a gente vai acompanhando. A gente vai estar disponível aqui para dúvida, qualquer coisa também. Qualquer dúvida sobre programação, eu não sei se todos aqui que estão na aula aqui têm já um conhecimento de Python, conhecimento de programação, mas eu fico aqui disponível também para qualquer dúvida que venha ocorrer por aí, né? E como é bem similar, por exemplo, vocês podem fazer a programação e aí a gente tem que conversar ainda com o Drills, que é o nosso orientador, para saber se a gente tem disponibilidade de ir no laboratório. E aí quando quiserem ir no laboratório, eu tenho que ir no laboratório porque eu tenho um computador do Furgbot aqui por causa da competição. Tem que entregar uma câmera também. E a gente pode ir lá, vocês podem testar código. A gente tem várias pistas lá do Lego que pode
pode testar, pode montar o robô que quiser, para ter a experiência mesmo de como é ali no laboratório. Mais um pouquinho sobre esse simulador. Pode tanto programar em blocos, que eu não recomendo muito, porque a gente não vai acabar utilizando. E também a gente pode programar em Python. Quando abre a área de Python, já tem meio que tudo definido aqui, já tem tudo pré-setado. Está utilizando o EV3 Dev 2. E, por exemplo, na próxima aula a gente vai falar sobre os Large Motors. A gente vai falar sobre os Medium Motors, qual é a finalidade de cada um, como que a gente pode definir, mas basicamente as definições estão aqui. Também tem sensor de cor, como pode ser definido, a variável que ela é atribuída e os demais também. Alguém tem alguma pergunta por enquanto? Acho que só complementando também, tanto o simulador como a gente na equipe, a gente utiliza o EV3, que é o controlador, a versão Dev 2 dele. Para quem já trabalhou com kit Lego, tanto com NXT como EV3, eles têm uma documentação bem vasta. Então a gente utiliza a EV3 Dev 2 e eu já coloquei esse ali é o Brick, o EV3. Nele vai conectado o sensor e os motores. Ele tem 4 portas de saída, 4 portas de entrada. O sistema dele fica num cartão SD e também dá para fazer a configuração dele ali a partir da porta USB. Ele tem baterias também dele, a gente tem 2 baterias lá no FreeBot, mas também pode ser usado com pilhas. Então ali, até a primeira imagem ali, tá um robozinho feito com ele. Então a possibilidade de montagem é incrível. Aliás, esse daqui era a nossa base do robô no início. A gente usou essa base. Eu não lembro quem tinha perguntado, mas a galera é bem criativa, montam várias coisas. Oi? Uma guitarra. E acho que aqui tem umas peças de Star Wars, de repente, parece. Então, depende do kit, a gente tem bastante peça lá. Porque antes do EV3 tinha os NXT, que ele é um pouco mais antiguinho, os sensores eles são menos confiáveis, né, mas a gente tem várias maletas de peças de NXT, então a gente tem peça pra caramba. Então, por exemplo, teve uma atualização, saiu o EV3, não, o EV4, por exemplo, a gente pode aproveitar as peças do EV3. Não tem nenhuma restrição. Sendo licenciado pela Lego, a gente pode utilizar. A gente tem bastante maletas lá disso. Aí, além disso, o que é muito bom é que a gente não precisa criar os mapas, né? Já tem mapas pré-definidos. A questão do robô seguir a linha, por exemplo, já é bem tradicional. Quando eu entrei em 2019, eu também participei do curso de Lego e hoje eu tô passando adiante, né? Porque eu e Pedro fomos a última equipe a participar. Então, geralmente é a equipe que participou no ano anterior que faz a apresentação, tanto por experiência quanto quem teve contato mais recente. Por exemplo, a gente tem mapas que envolvem o giroscópio, que ele tem que ter uma calibração específica. Por exemplo, se não tem o giroscópio bem calibrado, ele não vai conseguir se mover reto. Ele vai andar um pouquinho para o lado às vezes e isso pode acabar fazendo com que ele caia. Então dá para fazer alguns desafios legais, quem chega mais longe. Tem também outros mapas, que o robô seguidor de linhas, por exemplo, que já tem pronto aqui. Então, por exemplo, o robô tem que identificar a linha preta. Então, quando ele identificar a linha preta, ele tem que fazer tal ação. Tem variantes também dentro do mapa do robô seguidor de linha, que podem ser testadas também, linha tracejada. E assim por diante. Tem também de futebol. Futebol eu queria ver se seria legal se conseguisse botar 2 robôs um contra o outro e fazer uma espécie de X1, mas eu não via a possibilidade ainda disso. No simulador eu não sei, né? Mas no FreeBot lá tem 2 pistas do VSS. Tem os robozinhos do VSS, que o pessoal jogava com controle de Play 4.
Então tem bastante coisa que dá pra fazer com esse simulador. Tem mundo de teste também, tem diversas outras funções que vocês podem ir mexendo para ir se adaptando ao robô. Tem também outros mapas. Tem diversas coisas que podem ser feitas. Pode colocar diversos sensores, pode fazer diversas montagens, mas a priori a gente não vai mexer muito na montagem. E é como eu disse, a gente está vendo para que... Porque às vezes o simulado ele não remete tanto à aplicação, no sentido de tu ver aquilo tão palpável. Então a gente quer, se for de interesse de cada um, a gente monta pequenos grupos para ir em determinado horário, em determinado dia, que a gente pode ir no laboratório, a gente pode mostrar o robô. Acho que até o nosso robô anterior, Pedro, acho que tá montado ainda, né? Acho que tá. Cara, se não tá montado, tá sem a garra só. Que caía, né? Isso. E tá montado, provavelmente tá com todas as programações. A gente tem salvo também, eu acho, no Git da equipe. E dá pra brincar, dá pra testar. E acho que tem mais alguma coisa, Pedro? Acho que no mais era isso mesmo. A gente queria dar uma iniciada em vocês na equipe, né? Na questão de como funciona a categoria, como vai funcionar esse mini curso em específico também. E agora, né, nessas próximas aulas aí, a gente passa uns desafios e dá uma brincada com o simulador. Eu mesmo, um dia que tava procurando o simulador com o Jardel ali, fiquei uma tarde programando pra ele seguir aquela linha lá do início. É, massa. Mesmo, eu já fiz o robô seguidor de linha já em 2015, 2019, e eu nunca lembro no ano seguinte, tem que guardar esse código, porque eu sempre acabo cometendo o mesmo erro. E vocês podem ir testando, aí o Discord fica aqui aberto, geralmente tô sempre no Discord, podem mandar aqui, podem se reunir aqui, pode mandar dúvida, que a gente vai tá presente, quando precisar a gente responde ali. Tem alguma dúvida, alguma contribuição, alguma sugestão? Pode falar. Todas as categorias utilizam Lego? Tipo, VSS, Home, ou é só a de iniciação mesmo? A categoria SEC é como é que se diz? É uma característica dela utilizar Lego. É a única categoria que a gente participa que utiliza Lego. Tem outras categorias da I3E que utilizam também. O Home a gente não utiliza Lego. Deixa eu até entrar no canal da equipe aqui. O VSS, tanto o VSS, que é o futebol pequeno, né? E o Small Size, que é o futebol um pouco maior, a gente utiliza robôs próprios. E são as duas categorias de futebol que a gente participou e participa pela equipe. E o Home a gente tem o nosso robozinho que é a Doris. Robozinho não, né? Robozão. A amigável Doris. Aí, por exemplo, é que eu não sou muito por dentro do VSS, mas a galera faz placa de circuito, imprime em 3D, tu usa o material que tu tiver em mãos, os recursos que tu tiver em mãos. O Home aqui, por exemplo, aqui tá passando a prova da RoboFei, que basicamente esse aqui é o robô deles. A cabeça do robô deles é um iPad. Então não tem muito uma padronização do que vai ser usado. É mais tipo... No VSS, em 2020, a gente refez todo o projeto, tanto do hardware como do software. Então o hardware foi refeito as placas, a gente utilizava antes Arduino ali para fazer a comunicação. Achou melhor trocar o microcontrolador, etc. Então a gente estava produzindo as nossas placas, não estava comprando prontas. E o software também, ele foi todo refeito. O software atual ele tá rodando em Go, se não me engano. Eu fiz a parte de navegação lá. E, cara, o software ele tá encaminhado. A gente só começou a encaminhar pessoal pra voltar com a categoria, né? Pois é, eu cheguei a ver também com Miguel, a gente conhece o Miguel, e ele tinha me falado que o projeto vocês estavam tentando rodar em Go, né? Passar pra Go. Sim, sim. Até a questão de comunicação ali entre tarefas, o Go facilitava bastante.
E aí, por exemplo, aqui tem uma partida de VSS. E basicamente é que não dá pra ver muito porque é meio tapado com a carcaça. Chegava a usar Arduino, Pedro, nos robôs? Para comunicação entre placas ali e entre o rádio também, eles tentaram utilizar no primeiro ano. Sim. Mas as outras equipes, sabe, se utilizavam? Não, pior que eu não cheguei a ver. Porque provavelmente usam pelo menos para alguma coisa o Arduino, então quem já teve contato com o Arduino também tem o VCS, então são diversas categorias. Deixa eu ver se eu acho outro vídeo da. Eu acho que do Small Da Size Doris. também, cara. Se quiser mostrar um vídeo. O Small Size, a gente utilizava 3 placas e a comunicação entre as 3 placas era feito por comunicação I2C, que é feita por fio via cabo, né? Utilizando 3 Arduinos também. Então dá pra ver que, tipo, Arduino é uma placa de entrada, mas a gente utiliza em um projeto que tá funcionando em tempo real. Então o que facilita do SEC a categoria de entrada é isso, porque o material, tipo, é padrão para todos, então a gente não tem que modelar alguma coisa, não tem que imprimir alguma coisa, não tem que fabricar algum tipo de sensor ou comprar algum sensor muito caro, porque é tudo meio que padronizado, então é bem mais fácil de implementar e de começar a rodar, porque geralmente a categoria SEC ela só é a porta de entrada, então, por exemplo, tu entrou no ano seguinte a gente vai designar para alguma outra categoria, ver qual categoria tem interesse. E a pessoa geralmente não fica 2 anos na categoria SEC. Nas demais, aí o pessoal costuma ficar mais de 1 ano. A gente até Só- perguntou pra vocês lá a questão de hardware, software e mecânica, porque acaba tendo alguns problemas, alguns desafios que não são direto à competição. Por exemplo, o VSS, o robozinho pequeno ali, ele deve ter no máximo 7 por 7 por 7 centímetros. Então, nesse tamanho, tu tem que conseguir caber os eixos das rodas, o motor, a placa de comunicação com o rádio, mais a placa de alimentação. Então, tu tem desafios mecânicos ali de como tu vai organizar aquele hardware também para realizar para a competição. Então, junta bastante conhecimento de diversas disciplinas aí. E aqui é parte da Doris, foi o vídeo que eu acabei encontrando. O rosto usa Arduino, né? Ou tô errado? Não lembro. Acho que tava com a Os guris no início estavam usando Arduino, depois, agora eu já não sei mais o que eles estão usando. Mas esse aqui é o rosto da Doris, que é o robô doméstico, aí mostrando algumas expressões faciais. Utiliza servomotores, aquele que é bem tradicional de se utilizar com Arduino, aquele azulzinho, acho que é 90G, alguma coisa assim. E são as categorias que passa depois do Lego. E já exige um pouco mais, já precisa de mais recursos. A Doris, por exemplo, é um robô bem caro. Deve valer os seus 70 mil, alguma coisa assim. Porque tem sensores de grande precisão, tem a base, tem toda a estrutura de ferro, tem alguns materiais mais caros, então acaba sendo mais difícil a entrada. A gente só pula algumas etapas quando tem alguma necessidade, que foi no ano passado, por exemplo, a gente tinha algumas pessoas que se inscreveram acabaram entrando direto no home, só que a gente viu que a gente não conseguia dar toda a atenção que aquela pessoa precisava, passar toda a experiência que a gente precisava. E o Lego ele já é mais intuitivo, ele já tem uma documentação própria, não foge muito da casinha, é uma coisa mais específica que é mais fácil de se trabalhar. Mais alguma pergunta? Só Algumas. complementando ali, cara, vamos ficar à disposição aqui, tanto para tirar dúvidas sobre o simulador, como programação em Python ali. Não sei se todo mundo estava no início, mas a gente vai utilizar Python durante todo o ano, né, na categoria. E não só na categoria. A Doris utiliza Python, a maioria dos códigos são em Python. O VSS estava em Go, mas também tem alguns códigos em Python. Então é uma linguagem bem boa para quem quiser começar aí na programação ou se aprimorar melhor. Eu acho que computação vocês veem no primeiro ano, Python ou não? Se a gente tiver Python e C.
É, Eu em, Isso vejo aí. Python só. em automação, tem alguém de automação aqui? Do primeiro? Ou do segundo também. É, do segundo. A Andressa, eu acho. Tem eu e o Murilo aí também. A gente vê Python e. Chegaram a ver no primeiro Python já? Pô, a gente, quando eu e o Pedro a gente entrou, a gente nem tocou em Python. Os professores não deram foro direto pra C. C o ano todo. É. A primeira que a gente viu, na verdade, foi Python. Qual era o professor? Aí. Acho que era o Nagel, era o Nagel, eu acho. Eu Não, tinha não o vai ser Marcelo Comensoro. Ah, é, Marcelo. Tinha É. trocado. O Adriano tava de licença. Por isso. É, e aí Python eu acho que seja melhor começar, e é uma linguagem que a gente utiliza bastante, então quem tá pensando em ver Python pode ver. Quem tá vendo pode se aprimorar, que tem bastante coisa. Na equipe a gente utiliza talvez 70% Python. A gente utiliza bastante mesmo. E no mais eu acho que é isso, não tiver nenhuma dúvida.